palavra, mas eu creio que o Senhor, se Ele me deu essa oportunidade, Ele já me capacitou para isso. Então, em nome de Jesus, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 4, em diante, até onde o Senhor nos permitir. Esta foi a palavra que o Senhor me mostrou. Juízes, capítulo 4. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: a opressão cananita. Porém, os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de falecer Eudes, e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem de Zadó, vai atrair gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. E essa foi a palavra que o Senhor me mostrou nessa noite. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Papai querido, estou aqui, Senhor, pela primeira vez para pregar a Tua palavra, Papai. E eu confio, Senhor, na Tua capacidade. Eu confio em Ti, Senhor. E a partir do momento, Senhor, que eu abrir a minha boca para falar da Tua palavra, que o Senhor venha me usar profundamente. Que o Senhor venha, meu Deus, me usar de uma forma sobrenatural. Para que o que sair de mim não venha de mim, mas sim do Espírito Santo de Deus. Pido e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que quando a nossa pastora, a nossa líder, não está aqui hoje, a pastora Edith, todo mundo sabe, os irmãos que não sabem quem é a nossa líder. Então, quando ela me mandou mensagem na quinta-feira, perguntando se eu tinha coragem de administrar a palavra do Senhor, ali eu estava preparando outra mensagem, porque ela sempre diz: vivam preparados, porque eu pego vocês de surpresa. E ali eu estava preparando outro texto. Aí ela já mandou o áudio perguntando e já falou assim: você vai para uma coisa virada para as senhoras, para as mulheres, porque é culto de departamento de senhora. Eu digo: Senhor, e agora? O que eu faço? Quinta-feira, meio-dia, eu estou trabalhando. Sexta-feira tenho que resolver coisas no INSS, vou passar o dia andando. Sábado vou trabalhar. Como é que eu vou ler um texto e vou meditar nele? Como? Mas aí o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como fazer. 6 horas da manhã na sexta-feira, onde a irmã Clarice estava com a Bíblia na mão, estudando o texto. E foi esse texto que o Senhor, antes de eu dar a resposta para ela, que eu ia administrar a palavra, o Senhor já me mostrou esse texto que fala da mulher Débora. Aqui está bem claro. E Débora, mulher profetiza de Lapidote, julgava
a Israel naquele tempo. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor está nos falando de uma mulher corajosa, de uma mulher que ela não servia a deuses falsos. Essa mulher, ela não servia a deuses mentirosos. Ela vivia ali no meio do povo de Israel, mas ela tinha Deus no coração. Débora era uma mulher temente a Deus. Aqui diz que Débora, além de profetisa, Débora era juíza. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer nesta noite? Que nós mulheres, hoje em dia o povo fala que as mulheres são de baixa estatura, que as mulheres têm coisas que elas não podem fazer, que nada. Mas isso aqui, meus irmãos, está afirmando para nós que o que Deus quis fazer, ali estava o povo de Israel clamando por misericórdia. Eles pecavam, mas eles clamavam. E aí Deus precisava levantar um juiz ali no meio daquele povo. E o que Deus fez, meus irmãos? Deus pegou a profetisa Débora e levantou como juíza para ali resolver os problemas daquele povo. O que Deus está querendo nos dizer nesta palavra? Que nós mulheres, nós não pode se dar por vencida. Nós não pode dizer eu não posso fazer isso, eu não faço aquilo porque eu sou mulher. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele nos olha com os olhos espirituais. Ele não nos olha com os olhos carnais que nós olhamos para outra pessoa. Se Ele for olhar aqui para a pastora Valdirene, Ele não vai olhar para a roupa dela. Ele não vai olhar para o sapato dela. Ele vai olhar, meus irmãos, para o que está dentro dela. Ele não vai julgar pela aparência. Ele não vai julgar pelo jeito que você anda, pelo que você fazia. Ele vai julgar pelo que você é e o que você tem dentro de você. Isso é o que o Senhor vê em nós. Coisas que nós não vê, o Senhor vê. Depende de você andar em santidade e de você ser fiel a Deus. Porque Débora era uma mulher profetisa e ali Deus levantou Débora no meio daquele povo. Deus levantou Débora para poder resolver as situações. Porque temos o juiz do céu, mas também tem que ter os juízes da terra, assim como todo mundo sabe. Então ali Deus levantou Débora, uma mulher de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E ali ela levava as pessoas para... A palavra de Deus não nos diz porque que ela ensinava, ela resolvia os problemas das pessoas debaixo daquela palmeira. Mas eu fui pesquisar sobre isso e estava lá dizendo. Então ela era uma mulher tão sábia, meus irmãos, que até nisso ela pensou. Débora resolvia os problemas das pessoas ali debaixo daquela palmeira para prezar pelo seu nome. Porque ali onde ela estava, ia homem, ia mulher, ia todo mundo para ela resolver os problemas. Então ali ela resolveu atender as pessoas debaixo daquela palmeira. Então ali ela já começou na sabedoria por aí. Porque quando a gente serve a Deus, quando a gente vive nos caminhos do Senhor, tudo que nós fazemos é direcionado a Deus. Tudo que nós pedimos vem direcionado de Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos fraquejar e nós não podemos achar também que porque nós não cantamos bem, porque nós não vamos na igreja na hora certa, essa serve para mim. Não ir na igreja na hora certa, mas estou ali todo dia. Porque nós não faz isso, nós não devemos nos julgar. Porque quem está julgando e quem está falando o que nós vamos fazer e o que nós devemos fazer é o Senhor. O Deus, Ele olha para nós e Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Então esta palavra, meus irmãos, está falando, está dizendo para mim e dizendo para você e dizendo para a igreja, é que nós não podemos, porque hoje ainda tem o preconceito com mulheres. Nessa época mesmo não podia nunca uma mulher ser juíza. E Débora foi juíza porque o Senhor permitiu. Agora eu já vejo pessoas ainda por aí, não sei se os irmãos já viram, mas eu já vi pessoas falar, não existe pastora mulher. Existe pastora mulher e existe pastora preta e branca e do jeito que for necessário, porque quem manda na casa do Senhor é Ele. Quem manda nos filhos de Deus é Ele. Então não adianta ninguém vir com mentira de Satanás querendo derrubar as pessoas, querendo botar as pessoas para baixo, querendo deixar as pessoas arrasadas. Porque nós que vivemos em Cristo Jesus,
Golias com uma só pedrada na testa. Davi, e com um menino, Davi, a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos afirma que Davi era um menino. E ali porque ele tinha Deus, só porque ele fazia a vontade de Deus, e ele era um menino, que ele já era do Senhor, ele já tinha chamado do Senhor na vida dele, e ali ele derrotou aquele gigante. Então, meus irmãos, a gente temos esse exemplo. Então Débora, ali ela como juíza daquele povo, como ela fazia as necessidades daquele povo como juíza, ali Deus fala com Débora, porque Débora era uma mulher profetisa. Ali Deus usa Débora e fala, chama Baraque para descer, para pegar eu esqueci o nome, mas eu escrevi bem aqui, o rei que estava massacrando o povo durante 20 anos. O rei Jabim estava massacrando esse povo. Então Deus usa Débora e fala, chama Baraque, que era um soldado, que era Baraque era um líder militar no meio daquele povo. Então Baraque era um homem, ele tinha o poder de na hora que ela deu a profecia que o Senhor lhe deu, ele tinha o poder de dizer assim, então fique aí que eu vou sozinho porque eu sou o líder dos militares e eu comando essa tropa até lá. Mas ali, por Débora ser uma pessoa temente a Deus, por todos obedecerem a ela, porque sentiam Deus na vida dela, sentiam Deus na presença dela, então Baraque falou para ela, tá aqui no versículo 9, que diz assim, e disse ela, certamente, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, eu não irei. Ele era um líder militar, ele poderia ter ido sozinho. Aí aqui no versículo 9 ela respondeu, e disse ela, certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. Sísera era aquele comandante que comandava o povo daquele rei que estava maltratando o povo de Israel, do rei Jabim. Então Sísera era esse, ele fazia o que o rei mandava. Então a Débora profetizou e falou, eu vou, mas você não vai ter a honra, porque certamente eu irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor vencerá a Sísera. E Débora foi. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e Naftali em Quedes, e saiu com 10.000 homens após ele Débora, e saiu com ele. Então, meus irmãos, ali na hora que Deus usou a profetisa Débora para falar, ali era Deus que estava usando ela para falar para ele ir, porque o povo já estavam sofrendo demais. Então ali Deus já tinha falado com ela que ia dar certo, que ia vencer. Mas aí o que acontece? Na hora dele, que era o líder militar, na hora dele vencer Sísera, que era o capitão, quem iria vencer Sísera seria uma mulher. Ela não era nem da tribo, mas aí Deus já profetizou para Débora que quem ia vencer era essa mulher. Mas aí o que acontece? Quando eles saíram, que ele pegou 10.000 homens, e a tropa de Jabim era muito grande. Aqui na palavra de Deus está dizendo que eram 900 carros de ferro, a tropa do rei que era mau, que estava oprimindo o povo, do rei Jabim. Então ali eles saíram e ele foi com o povo, Baraque. Quando chegou lá, esta mulher
que está aqui o nome dela, é porque eu esqueci, Jael, a mulher, o nome da mulher chamava Jael. Quando ali eles estavam indo para preparar a batalha, Débora também estava indo. Esta mulher já usada por Deus, que o Espírito Santo de Deus mandou ela sair da tropa e armou a barraca dela um pouco longe. Então quando chegou o dia da peleja, Débora, de novo o Senhor usa Débora e fala: levanta, deixa eu ver, e mandou chamar a barraca. Débora falou: levanta e vai, e entrarei a ti, e entregarei, e atrairei a ti para o ribeiro. Débora mandou eles levantar aí, e atrairei para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então, meus irmãos, ali eles foram. Quando eles saíram, avisaram para Sísera, que era o comandante lá do rei Jabim, aquele rei que escravizava as pessoas. Então ali houve Deus já tudo preparado por Deus. Ali houve uma grande batalha. O que aconteceu, meus irmãos? Ali foi derrotado todo o povo, mesmo aquele rei tendo aquela quantidade de carro. A palavra de Deus nos afirma que ele tinha 900 carros de ferro. E ali Baraque estava indo só com 10.000 homens, mas ele estava indo com o Senhor. Ele estava indo mandado pelo Espírito Santo. Então ali houve uma grande batalha. Foi morto todos os homens de Jabim. Foi vencido o rei Jabim. Aí Sísera, que era para ser morto pela mão dessa mulher, aí ele saiu correndo. A palavra de Deus diz que quando foi vencido os homens dele, as carruagens foi tudo quebrada, tudo no reboliço, ele saiu correndo e entrou na barraca de Jael, esta pequena pessoa que também era temente a Deus. Meus irmãos, quando Deus diz que Sísera foi morto por esta mulher que chama Jael, ele quer nos dizer, meus irmãos, nesta palavra de Débora, Deus está querendo nos dizer que Deus escolhe os mais pequenininhos. Deus escolhe aqueles que você olha com os olhos da carne e você não dá nada. E você diz: esse não vai, esse não presta, esse nem se veste bem, esse nem sabe pregar, nem sabe cantar um hino. Pois é ali que o Senhor está. Porque Deus não quer bondade, Deus não quer grandeza, Deus não quer que nós se sinta grande. Tem até um hino que daquele Dinamite Barros que diz assim: para você ser grande tem que ser pequeno. Tem até este hino que fala. Qualquer dia eu vou louvar ele para a honra e glória do Senhor. Então ali, meus irmãos, por que, Clarice, que ele foi morto por uma mulher e não pelo capitão, pelo Sísera, pelo rei Jabim, que era o dono da coisa? Porque Deus quis nos mostrar, principalmente para nós mulheres, que nós não devemos se abater e que ele está com aqueles mais pequenininhos, aqueles que não sabem fazer nada. É igual, eu vi um dia desse uma pregação que o pastor dizia assim, que quando a pessoa estava orando alto, orando, querendo dizer palavras bonitas vindo da carne, a oração batia no teto e voltava. Enquanto ali do lado tinha um pequenininho dizendo: ô Senhor, eu estou todo lascado, eu não sei orar, eu não sei pedir, eu não sei nada. E aquela oração passaria direto até o trono do céu. Então é assim, meus irmãos, que nós devemos se sentir. Nós não devemos se sentir abatido, nós não devemos se sentir com vergonha. Não é fácil a gente chegar aqui na frente do altar do Senhor, porque só a responsabilidade que nós temos de subir aqui em cima e saber que aqui em cima nós não podemos mentir, nós não podemos pregar mentira, e nós só podemos, meus irmãos, pregar a verdade se nós for verdade. Se nós não for verdade, nós não pode subir aqui em cima, porque aquilo ali está servindo para a nossa própria condenação. Então, quando nós chegar aqui em cima desse altar, já foi
direcionado pelo Senhor. E se o Senhor deu aquela oportunidade de nós estar aqui, se o Senhor deu aquela oportunidade de nós pregar a palavra, de nós louvar um hino, de nós fazer alguma coisa, é porque o Senhor já nos capacitou. Não importa se é 10 palavras, não importa se é 2 palavras, não importa se é 3 palavras. Não se sinta oprimido, não se sinta com vergonha. E nós mulheres, aqui esse texto está querendo nos dizer que nós pode e que nós deve. É só nós acreditar, é só nós buscar o Senhor e ser fiel a Ele, que é o que nós vivemos querendo fazer e fazemos. Não somos perfeitos, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que ser pelo menos imitadores de Cristo, e nós tenta ser, e nós chegaremos lá para a honra e glória do Senhor. Então as pessoas aqui na palavra de Deus, meus irmãos, tem muitos exemplos, porque a Bíblia, ela serve de exemplo para nós. Hoje o Senhor não está mais aqui, Ele está aqui em espírito, mas Ele deixou isso aqui, foi para nós se espelhar por isso aqui, porque o que está aqui é verdade, o que está aqui é o caminho que leva para a salvação, e é por aqui que nós vamos caminhar, e se nós perseverar, nós vamos ser salvos para a honra e glória do Senhor. Só precisamos ser corajosos. Olha, assim como diz lá a palavra da mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus. No dia que Maria recebeu a profecia do anjo que ia engravidar, que ela ia ser a mãe de Jesus, Maria foi muito corajosa. Se ela fosse como um de nós, se ela não tivesse coragem, eu acho que um de nós dizia, meus irmãos: não, eu tô noiva, eu nunca me relacionei com homem, como é que eu vou engravidar e meu namorado vai me deixar e eu não caso mais? O que ela fez? Ela obedeceu, ela acatou a ordem do Senhor, e ela foi corajosa também, porque ela não deixou o medo vencer ela. Também é outro exemplo para nós, assim como esses, como outros. Ali tem também, ali em Josué, tem a história da prostituta Raabe. A Raabe era uma mulher prostituta. Olha só, meus irmãos, mais um exemplo como Deus não importa quem era e quem é, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus veio pelos perdidos. Os que estão achados já era achado. Então Deus veio pelos perdidos. Ali aquela mulher era uma prostituta, mas na hora que mandou os espias para espiar a cidade, para poder armar o dia de ir, ali ela confiou no Senhor, mesmo ela sendo quem ela era. Ela não foi olhar para o que ela fazia, ela não foi olhar para o que ela acreditou, que ela escondendo aqueles espias na casa dela, ela ia salvar ela e a casa dela. E é assim que a palavra de Deus nos diz: se você crer, será salvo você e a sua casa. Então ali Raabe não tutubiou, ela escondeu eles, e em troca ela pediu a segurança da família dela. E ali eles prometeram que iria salvar ela e a família dela, e foi assim que ela fez. Escondeu eles, mandou eles embora, mentiu, ainda vieram até a casa dela, assim como os irmãos conhecem a história. Só estou dando exemplo porque também foi mulher corajosa, também era mulher virtuosa, também era mulher que, mesmo sendo do jeito que era, mas era temente a Deus. Por isso que ela acreditou. Isso é confiança. Isso se chama confiança. Então nós temos que ser perseverante, nós temos que ter fé, nós temos que buscar a Deus logo que pudermos. Porque Deus, meus irmãos, Deus, Ele deixou essa palavra, foi para nós se reger por ela, para nós andar e caminhar por ela. E nós estamos aqui para isso. Então, como esse culto hoje é voltado para as senhoras, está aqui a palavra que o Senhor me falou. Ali também, no livro de Provérbios, está falando: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso
vergonhoso é como um câncer nos ossos. Olha só, meus irmãos, o quanto é forte uma mulher vulgar, uma mulher que não faz a vontade de Deus, uma mulher que não faz a vontade do seu marido, uma mulher que quer viver do jeito que ela quer. Olha o quanto é sério isso. Então nós mulheres nessa noite, que nós venha saber que nós temos que ser pessoas tementes a Deus, que nós temos que ser pessoas que buscam o Senhor, que nós não devemos ter medo, porque medo nós todos temos, mas se nós acreditarmos que o Senhor está ali conosco todo dia e toda hora das nossas vidas, se nós botar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos ter vitória, nós vamos receber a nossa bênção. E é assim que nós devemos ser, que devemos caminhar na presença do Senhor. Ainda diz mais, por trás de todo grande homem, há uma grande mulher. A palavra de Deus ainda nos diz isso. Então assim, meus irmãos, que nós, minhas irmãs, meus irmãos, porque é voltado para as mulheres, como a nossa pastora falou, mas esta palavra que possa entrar no coração de cada um e que possa fazer uma diferença. Porque se eu estou aqui e se Deus preparou, foi esta palavra, pois é esta palavra que vai fazer a diferença, nem que seja por pequena que seja, mas ela vai fazer a diferença no coração de cada um que está aqui nessa noite, cada um que está ali do outro lado também dessa câmera, que possa meditar e que possa saber e confiar e ter certeza que o Senhor é Deus, que nós estando com Ele, que nós sendo pessoas perseverantes, que nós não vamos se envergonhar, que nós não vamos cair, porque o Senhor, só o Senhor é Deus, e foi Ele que nos chamou. E quando Ele nos chama, meus irmãos, é porque Ele já tem um grande plano na nossa vida. Quando Ele nos chama, só precisa nós ser obedientes, que o chamado Ele já fez. Então nós só precisamos obedecer e fazer o que Deus manda. Ah, mas é difícil. Não, é difícil mesmo. É igual, olha, meus irmãos, eu comparo uma árvore. Tem uma árvore ali cheia de manga, um pé de manga. Uma árvore que não tem uma manga. Vê se as crianças que vão passando na rua jogam pedrada no pé de manga que não tem manga. Só joga naquele que tem fruto. Pois se nós passamos por dificuldade, pois se nós passamos por tribulação, pois nós sabemos que a nossa vitória está perto. Nós sabemos que nós só passamos por aquilo porque o Senhor permite, às vezes até para nos testar, às vezes para ver se nós temos perseverança nele, porque o Senhor sabe de tudo, mas na hora que Ele vê que nós não estamos aguentando, na hora que Ele vê que é a hora dele agir, Ele chega e diz: eu estou aqui. Assim como já teve exemplo na minha casa, todo mundo aqui já sabe, vocês que não sabiam vai saber agora. Quero dizer para vocês que o Senhor é tão grande na minha vida, que minha filha entrou dentro de uma UTI numa segunda-feira como morta, e na quinta-feira de tarde minha filha saiu de dentro da UTI andando com os próprios pés. Aí diz assim: uai, como assim? Como assim? Deus. O médico falou: eu não sei o que está acontecendo. Eu falei: eu sei, é Deus. É Deus, porque a gente pode até achar que Deus não está ouvindo as nossas orações, a gente pode até achar que Deus não está conosco, mas quando a gente se acha fraco, é o tempo que a gente está mais forte. Quando a gente está pensando que o Senhor não está ouvindo, é o tempo que o Senhor está ali. E não importa se a igreja está cheia, não importa se tem muita gente, o Senhor, Ele sabe de tudo. Ele faz da forma dele e Ele trabalha do jeito dele. Não sabemos por quê. Ele sabe por que tem pouca gente aqui. Ele sabe por que tem pouco membro aqui nessa igreja. É porque Ele não gosta de sujeira. Ele gosta de limpeza. Deus não habita em vaso sujo. Então Ele faz a escolha dele e Ele faz do jeito que Ele quer. Então tudo Ele resolve. Então que
nesta noite o Senhor possa abençoar cada um que está aqui. Agradecer a Deus por essa oportunidade, por a confiança. A pastora Edith não está, mas está a pastora Valdirene. As irmãs, por a confiança de ter entregado essa mensagem nas minhas mãos. Nunca preguei mensagem, já louvei, já falei, mas nunca tinha pregado. Mas só que o Senhor, Ele não envergonha os dele. Ele não envergonha. Então, quando nós servimos a Deus, meus irmãos, quando Deus manda você subir aqui em cima deste altar, pois nem que seja uma pequena palavra, vai ser plantada num coração. Então, não desobedeça. Quando o Senhor mandar, não é fácil. A gente dá uma trimura, dá uma vergonha, mas só que o Senhor já preparou. A Bíblia diz que nós abra a boca, que quem vai falar é o Senhor. Então, nisso a gente se inspira, nisso a gente vai andando e alcançando a nossa salvação, que o nosso alvo é Cristo, e é para lá que nós vamos. E eu quero agradecer a Deus, segundo as irmãs, e agradecer a minha oportunidade. Esta é a palavra que o Senhor me deu nesta noite, e eu agradeço em nome de Jesus.